Maravilha! Bora começar então, codando aí para a gente esquentar aí na noite, depois da chuvinha que deu uma refrescada. Vou deixar aqui um registro. Cuidado com o código 51, né? É, quando vocês reverem esse vídeo, quero ver quem vai lembrar desse bendito código 51. Se alguém lembrar, manda mensagem aí, viu? Ai, ai, acontece, acontece. Bora brincar um pouco aqui, né? A gente fez um método para adicionar novos alunos dentro de um curso que a gente cadastrou. Então, o curso tem uma rede de alunos e a gente viu que não podia deixar esse cara aberto, né? Para ter acesso aos seus índices, porque se eu deixasse, podia dar alguns problemas de acessos ilegais ou até mesmo de, no ato de adicionar um novo, eu poderia estar colocando, na verdade, um apagar o elemento, né? E aí a gente conversando no final da aula, eu disse, e é uma verdade, a gente tem que deixar os nossos dados mais agrupados possível, de preferência do início para o final, né? Que aí fica mais fácil. Isso daí é importante. E aí, vamos imaginar as possibilidades. A gente fez um adiciona, e o nosso adiciona, ele adiciona um novo elemento na nossa listagem de alunos. Como que ele funciona? O nosso adiciona, ele adiciona ao final do nosso array. Então, eu vou mudar o nome só para ficar, eu acho que mais significativo. E a gente vai ver outras possibilidades de adição, né? Então, eu vou colocar aqui, adiciona no final. Esse cara aqui vai adicionar um aluno no final. Então, sempre no final da lista, ele adiciona. Está adicionando lá no fim. Adicionar no final, a gente viu que é super fácil. Na verdade, é o adicionar mais fácil que a gente tem aqui, né? O adicionar no final, olha só aqui que interessante. Como que ele faz? Ele faz algumas validações de valor não sendo nulo e de não estar cheia a lista. Se o valor que eu estou tentando inserir não é nulo, se a lista não está cheia, beleza, eu adiciono na última posição e adiciono mais um no meu contador. Vou para frente. E aí a gente consegue brincar dessa forma. Então aqui a gente fez um adiciona no final, que é realmente a função dele aqui. A gente só colocou um no final para a gente identificar. A gente precisa agora imaginar que a gente pode adicionar um elemento em qualquer uma das posições existentes. Então, em qualquer posição existente, eu posso adicionar um elemento e eu posso adicionar elementos no início, né? Então, tem essa possibilidade. Ou eu adiciono em uma posição específica, ou eu adiciono no início. Nesse caso daqui, a gente pode imaginar desta forma. Eu vou colocar aqui em forma de comentários para a gente imaginar, né? Vamos imaginar o nosso array. O nosso array está aqui. Ele se chama alunos. E eu vou colocar aqui. Ele tem 10 posições, né? Que a gente tinha colocado aqui inicial. 10. Então, vamos seguir aqui como 10 por enquanto. Então, no 1, 2, 3, 4, 5, 10. Está aqui. Esse aqui é o tamanho do nosso array. Está aqui no nosso array. 10 elementos. Contando para ver, confirmando, 3 mais 3 mais 4, 10. Beleza, 10 elementos. E aí, a gente veio e fez uma inserção de um valor, né? Então, imaginando, a gente veio aqui, inseriu, só para eu pegar aqui na ordem, a gente pegou o Roberval. Então, ele veio aqui e inseriu o Roberval. Então, vou colocar aqui, ó, R de Roberval, só para a gente ter aqui. A gente inseriu o Roberval. Depois, a gente veio e inseriu o Albertino, Robervaldo, Albertino. Então, vamos inserir o Albertino aqui. Então, ele veio aqui e inseriu o Albertino. Foi o segundo que ele inseriu. Depois, a gente veio aqui e inseriu o Joséverson. Beleza. Ele veio aqui e inseriu o Joséverson. E aí, ele veio e inseriu, depois do Joséverson, o Dionésio. Vamos colocar aqui, ó, Dionésio. Olha lá, o Dionésio. Tá aí. Robervaldo, Albertino, Joséverson, Dionésio. A gente colocou esses caras.
O próximo, ele vem inserindo na ordem, beleza, até preencher. Mas vamos supor que eu queira inserir um novo elemento, e esse novo elemento, vamos colocar aqui, um novo elemento. Um novo aluno. Eu quero inserir esse novo aluno na posição 3. E aí? E agora? O que eu preciso fazer? Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Para inserir esse novo aluno na posição 3, ou seja, eu quero inserir esse cara aqui, para inserir ele aqui, eu preciso fazer uma mandraquice. E qual que é a minha mandraquice? Qual que é a minha mágica que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que tenha uma posição vazia aqui. Só que o meu array, ele é tamanho 10, ele não muda. Array, depois de declarado, a gente não consegue redimensionar o array. O array, ele declarado, fica com tamanho fixo até algo mágico acontecer para ele mudar de tamanho. Fora disso, ele vai ficar com o tamanho que você declarou até o final do programa. E isso é uma característica do array. Agora que a gente já entendeu essa característica do array, que é tamanho fixo e só por mágica que ele vai mudar de tamanho, não existe essa implementação direta na linguagem Java, a gente não tem alguma coisa que redimensione um array. A gente tem que pensar no seguinte, a gente tem que ficar dentro dos limites, né? Então, a gente tem que ficar dentro dos limites que a gente quer. Para inserir, então, eu não posso passar do final. Beleza, isso a gente já sabe. Então, aqui, ó, eu não posso passar do limite. E eu também não posso inserir valores vazios. Essas duas formas de tratamento continuam iguais, né? Então, a gente não pode passar de nenhum desses casos daqui. Então, esses dois casos se repetem. Então, a gente vai repetir o processo, né, de validar o valor vazio e depois também o processo de verificar se não chegou no limite do array. Então, esses dois são dois, né, tratamentos que a gente vai precisar repetir. Mas se eu quiser realmente inserir um novo aluno na posição 3, eu tenho que pegar esse cara que está na posição 3 e mover ele para frente. Então, ele vai sair daqui. Então, quando eu tiro ele daqui, ele fica com valor nulo. Não, não fica, né? Não fica com valor nulo. Eu vou simplesmente fazer o quê? Ele está aqui, eu vou copiar ele para cá. Copiei ele para cá. Aí eu posso vir e inserir aqui o novo. Inserir o novo aqui. E aí eu inseri o novo nessa posição. Não tem problema de ficar cópia dele. Não tem, porque eu já vou preencher ela. Então, independente do que tiver ali, tá sossegado. Eu tenho que pegar, então, quem está aqui, copiar para frente. Abrir uma lacuna aqui, né? Imaginando que ficaria alguma coisa assim, ficaria um buraco. Mas esse buraco, ele não fica de verdade, ele ainda continua com valor, porque a gente não está movendo ele, a gente está copiando. E aí depois, ele era D de novo, ficou repetido, eu venho e jogo a nova referência por cima, um novo aluno. Aí ele vai trocar esse cara pelo novo aluno. E aí aqui tem um valor novo sendo colocado no lugar. Esse daí vai ser o processo que a gente vai seguir para inserir um novo aluno em uma determinada posição. Diga, Luquinhas. Lucas? Quando puder, manda mensagem ou se conseguir abrir o áudio, pode falar, não tem problema não. Vou continuar, beleza? Vamos fazer então esse adiciona em uma determinada posição. Então a gente vai adicionar na posição. Então vai ser um método público, ele vai retornar void e ele vai ser adiciona. Só que eu vou adicionar na posição.
E aí, agora, eu preciso de algumas informações. O que eu preciso? Eu vou adicionar algo em uma posição. Então, eu preciso dizer aqui qual que é a posição. Além de dizer qual que é a posição, eu preciso falar quem que eu vou adicionar naquela posição. Aluno, aluno. Eu vou colocar esse aluno nessa posição. Então, adiciona nessa posição esse aluno daqui. E é isso daí. A gente vai seguir, eu só vou mudar de lugar isso daqui para ficar, né, no local correto, fazendo a referência a quem deve, né? Isso daqui é uma informação desse cara. Então, é esse o processo que a gente vai ter que fazer, né? Então, bora começar. Primeira coisa, e aí já é batido, a gente vai ter que fazer esses testes. Esses testes são necessários. Então, essas duas tratativas daqui vão ser necessárias aqui. Então, a gente vai colocar tanto uma como outra. Então, tá lá. Estou verificando nulidade, então se eu tentar passar um valor nulo, aluno não pode ser nulo. Se eu tentar inserir mais alunos do que cabe na minha lista, não posso, minha lista está cheia. Mas só isso? Não. Vamos voltar, né? Vamos voltar aqui. Se eu tiver esse caso daqui, e agora eu quiser inserir esse novo aluno na posição... Peraí, 4, 3, 4, 5. 5. Só para jogar um pouquinho mais para frente. Se eu quiser inserir ele aqui, né? O que acontece? É isso mesmo que a gente vai fazer. Mas olha só, a gente tem esse caso, né, que é inserir, ele obrigatoriamente ele tem que pegar e inserir em uma das posições possíveis. Ele tem que inserir em uma das posições existentes. Eu não posso inserir em uma posição que não exista, né? Então eu não posso, por exemplo, mandar ele inserir aqui. Quando eu tentar mandar ele inserir nessa posição, por exemplo, eu não posso. Por quê? Porque se eu tentar mandar inserir nessa posição, eu vou ficar com lacuna. Então, ele não pode passar desses limites daqui. No máximo, ele pode inserir nessa próxima posição, que seria o inserir no final. No máximo, nessa posição. No máximo, ele vai fazer isso aqui. Então, eu posso fazer alguns testes, né? Então, acho que a gente pode fazer alguns testes de validação. A primeira coisa que a gente validou foi o aluno, a gente validou depois se a minha lista não está cheia, mas ainda tem mais coisa que eu preciso validar. Vamos lá, o que eu preciso validar mais? A posição. A posição que eu estou inserindo, eu preciso validar ela. E isso daí é algo que a gente vai ter que validar de qualquer forma. Então, não tem como escapar. A gente vai ter que fazer uma validação da posição. É parâmetro, então é um argumento novo, eu tenho que validar esse argumento. Então, vamos ver como que eu posso pensar nisso daqui. A posição, ela pode ser igual a zero? Pode, ele pode querer inserir na primeira posição, isso não é problema nenhum. Perfeito. A posição pode ser maior ou igual ao total? Então, eu pessoalmente eu gosto de pensar assim. Hoje, o total aqui tem 4, então o total está apontando para essa posição daqui. Eu não gosto de pensar em isso daqui, não porque essa posição pode. Eu não gosto disso daqui, porque senão ele vai bater aqui no final e vai querer inserir na próxima posição. Então, eu acho que na posição é dentro de uma das posições existentes. Eu tenho aqui 0, 1, 2 e 3. São as 4 posições, né? 0, 1, 2 e 3. Eu só posso ficar dentro dessa faixa de valores. Fora dessa faixa de valores, eu acho que não seria legal inserir, não. Mesmo falando que seria a próxima, mas a gente, se tiver lotado, ele vai cair lá no final e aí vai dar limite, vai dar algum chabuz nisso daí. Então, para evitar esse tipo de problema, eu já não vou deixar inserir aqui. Só por conta disso. Eu gosto de pensar dessa forma. Vou deixar dentro desse limite. Quais são os nossos testes, então? Bem simples, né?
A gente já sabe aqui. Se posição for menor que zero, zero pode, a primeira posição pode. Como eu estou tratando com faixas separadas, então, né, tá de um lado e tá do outro, a gente tem dois lados para serem avaliados, eu não posso juntar, eu tenho que fazer um ou, disjunção. Então, ou posição maior ou igual ao total, né, acho que é o total de alunos, é o total de alunos. Porque o total de alunos vai indicar aonde eu estou. Eu consigo até esse daqui, né? Então, aqui eu teria 4. Então, eu consigo até esse aqui. Vamos deixar. Deixo igual, porque aí ele entra certinho até o último. Beleza, vai ficar aqui com igual. É isso mesmo. Se for isso daqui, eu vou lançar uma exceção. Mais uma exceção lançada. Eu estou lançando exceção porque eu acho que é uma forma mais fácil de tratar, né? Do que a gente ter que ficar fazendo validação, valida isso, valida aquilo. Não curto muito isso daí, vai dar mais trabalho no final das contas. Aqui a gente vai colocar a posição inválida. Eu acho que já está bom. Posição inválida. Estou invalidando a posição que foi inserida. Então, se eu tentar inserir em alguma posição que não é legal, posição inválida. Lançou lá uma exceção para a gente. Se isso daqui tiver tudo ok, tem algum teste que eu precise fazer a mais? Ó, eu já testei a posição, eu já testei o aluno, já testei se minha lista está cheia. Eu acho que... Será que... Talvez com lista vazia a gente possa ter problema, né? Mas a gente vai pensar. Vamos ver se com lista vazia vai dar problema. Porque aí vazia a posição, o total de alunos é igual a zero. Aí vai dar ruim, lista vazia vai dar ruim. Se o array estiver cheio, ele vai bater em cima disso daqui, ó. A lista está cheia, a lista de alunos está cheia. Então, ele vai cair nesse daqui. Eu acho que aqui resolve, né? Ele cai em cima desse, a lista está cheia, ele não pode inserir. É, eu acho que a gente pode pensar em fazer alguma tratativa de posição igual a zero, né? Se o total de alunos for igual a zero, eu acho que... se ele for igual a zero, vai bater aqui. O menor passa, né? Ele passa por esse, mas zero não vai ser, vai ser maior ou igual. Aí ele não vai passar. Aí vai dar posição inválida, porque a lista está vazia. Posso verificar se a lista está vazia, porque se ela está vazia, eu não posso inserir uma posição que ela tenha, né? Então, vamos testar se lista está vazia. Vamos colocar aqui um teste. If total de alunos igual a zero, aí a gente vai ter aqui um throw, vamos lançar uma exceção para esse cara. A gente vai dar isso mesmo, ó. A lista está vazia, a lista de alunos está vazia. Não tem aluno. Então, não tem posição para eu poder inserir ele sobre, né? Eu só posso inserir sobre uma posição existente. Então, acho que são os 4 tratamentos que a gente precisa. Se passou por tudo isso, eu já vou lá inserir. Não vou inserir, né? Vamos voltar aqui no nosso exemplo. Se eu tentar inserir o novo na posição 3, vamos colocar aqui na posição 2. Vamos ver aqui, posição 2. Só para a gente ter 0, 1, 2. Ele vai vir para cá. Tá lá. Vai ter que inserir aqui. O que eu preciso fazer? Se esse cara daqui é 0, esse cara aqui é 1, esse cara aqui é 2, esse cara aqui é 3, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer algo que vá fazer com que eu tenha, na verdade, depois da execução disso daqui, né? Eu tenha isso, né?
Só que aí vai ficar, eu teria que ter aqui esses valores, deixa eu copiar isso daqui, e o próximo. Eu teria que ter esses valores assim, né? Algo desse tipo, né? Não, aqui tem um espaço, volta a apagar antes. Eu teria que ter isso daqui. Eu teria que ter essa construção aqui, né? E isso daqui é algo que me preocupa, eu tenho que fazer. Não importa o que vai ficar aqui, eu tenho que puxar para frente. Então, como que eu vou puxar, né? Bem, a gente tem então que ter a possibilidade de ter mais um elemento sendo inserido. Eu vou ter que fazer, eu acho que pegar um laço e puxando para frente. Pega lá e puxa um elemento, pega o outro e puxa mais uma casinha. Vou pegando elemento por elemento. Vou fazer um laço. A gente vai precisar de um laço. Então, de qualquer forma, a gente vai ter um laço aqui. Então, essa é a ideia. A gente vai puxar. Eu tenho que começar a puxar de que elemento? Então, vamos ver se a gente tem referências. Qual que é o elemento próximo a ser inserido? Eu tenho alguma coisa que me indique qual que é o próximo? Quem que é esse cara aqui? Eu tenho. É o total de alunos. Total de alunos faz isso por mim. Então, total de alunos, a variável total de alunos, quando não tem ninguém, ele indica que a próxima posição a ser preenchida é 1. Quando eu preencho essa posição, a próxima a ser preenchida é a outra. É a outra. E ele sempre indica a próxima a ser preenchida. Nesse caso, ele está indicando essa posição em específico aqui, ó. Ele está apontando para ela. A próxima que deve ser preenchida é ela. Total de alunos faz isso. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso falar que a posição total de alunos vai receber total de alunos menos 1. Então, é isso que a gente vai fazer, né? Total de alunos. A gente vai declarar um int posição atual. Acho que fica legal. Int atual igual... Opa, eu achei que eu tinha copiado. Total de alunos. Tem que começar no total de alunos. Eu estou pegando lá do final. E a gente vai fazer até quando, né? Então, o até quando é muito importante. A nossa posição que eu quero é a posição 2. Então, eu não posso fazer até ela. Eu tenho que pegar antes dela, né? Então, maior que ela. Então, vamos pegar... Cadê? Onde que eu estou escrevendo? Está aqui. Atual tem que ser maior que a posição que eu quero. Não pode ser igual a ela. E aí, opa, ponto e vírgula, atual menos menos. Estou indo para trás, né? Decontando. E agora, a gente vai fazer isso daqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso falar que o meu alunos, na posição atual, ele vai receber o meu alunos na posição atual menos 1. Ou seja, na posição anterior. Então, a grande sacada aqui é, eu tenho que falar para o meu aluno que na posição atual, que é a última, que está vazia, ele vai colocar quem está na posição anterior a ele. E ele vai decontando isso daí até chegar na posição depois da que eu quero. Então, ele vai fazer isso daí, ele vai copiar. Nessa posição, ele vai copiar esse cara. Nessa posição, ele vai copiar esse cara. E eu tenho que fazer de trás para frente justamente para não sobrescrever, né? Então, eu não posso fazer um for incremental. Tem que fazer decremental mesmo. Eu, pessoalmente, eu não gosto de fazer, né, o indo de trás, do final para o início. Eu acho mais confuso. Mas, nesse caso, não tem escapatória, né? A gente vai fazer isso daqui. Então, beleza, a gente fez esse processo. Depois desse processo feito, eu tenho uma lacuna. E essa lacuna eu preciso enxertar lá dentro o meu aluno novo. Então, beleza, nessa lacuna, então, alunos na posição que eu pedi, essa posição agora ela está vazia, ela vai receber esse aluno novo, receber o aluno novo. Só que vocês concordam que isso aqui, de qualquer forma, adicionou mais um aluno? Então, eu tenho que mexer no total de alunos, né? Após isso aqui, total de alunos mais. Incrementei porque eu adicionei mais um. Foi isso. Então, beleza, a gente fez o processo de adicionar mais um, acredito eu. O acredito eu é muito sincero, viu?
Então, só vou corrigir isso daqui, né? Eu vou colocar lá no... Só compilando para ver, não deu erro, beleza. Esse cara daqui eu vou dar um Ctrl H. Não, cadê? Eu quero trocar o adiciona. Ctrl H. Ctrl V no documento. Troca porque eu quero adicionar no final, é somente porque eu troquei o nome. Agora vem a brincadeira. Esses caras aqui funcionaram muito bem para todo mundo, né? Eu vou deixar eles agora em forma de comentário, eu vou escolher aonde que eu vou adicionar esse cara. E eu quero ver, por exemplo, o que vai acontecer. Vou comentar aqui alguns. E a gente vai tentar aqui, adiciona na posição. Então, na posição. E aí eu tenho que dizer em que posição que eu quero adicionar. Eu vou tentar adicionar na posição 2, beleza? Posição 2. Estou tentando adicionar o Guinho na posição 2. É isso daí que eu quero. Então, a gente vai ter aqui Robervaldo, Albertino, Huguinho, Joséverson e Dionésio. É isso que deveria ser, né? Então, vamos ver se realmente será isso. Compilou, rodou. Robervaldo, Albertino, Huguinho, adicionado na posição 2, Joséverson, Dionésio. Perfeito. Joinha. Agora, até esse momento, né, até aqui, então isso tudo daqui fez com que a gente tivesse uma lista assim, né? A nossa saída hoje, nesse momento, até esse ponto, tá assim. Essa saída eu tenho aqui Roberval, Albertino, qual que é o outro? Roberval, Albertino, Joséverson e Dionésio. Tá lá. Era isso. Após essa execução, a gente tem exatamente posição 0, posição 1. Na posição 2, a gente tem o Huguinho. E aí, depois, sim, o José e o Dionísio. É isso que a gente tem que ter. Vamos só conferir, né? Rodando novamente. A gente pode ver aqui, ó, Roberval, Albertino, Huguinho, Joséverson e Dionésio. Então, quer dizer que tá certo essa inserção aí no meio. Vamos fazer alguns outros testes, né? Vamos testar. Agora, eu quero adicionar na posição 0. Quero ver se adicionar na posição 0 vai funcionar. Então, adicionar na posição 0. E aí, após essa execução, a gente vai ter isso daqui. Aqui, na posição 0, Luizinho. Vamos ver se vai funcionar dessa forma. Então, compilando, rodando, Luizinho, Roberval, Albertino, Guinho, Joséverson, Dionésio. Funcionou. Vamos testar inserir lá no final, né? Inserir aqui no final, vamos ver aqui o que acontece se eu tentar inserir nessa posição. Lembrando, 0, 1, 2, 3, 4. Tentar inserir na posição 5. Então, vou tentar inserir na posição 5. Então, na posição 5, eu vou colocar o Zezinho. Teoricamente, ele deveria conseguir fazer isso daqui. Vamos ver se ele vai fazer. Zezinho. Então, ele teria que inserir ali no final. 0, 1, 2, 3, 4, 5. É aqui que ele tinha que inserir? Não. Na posição 5, ele tem que vir aqui no lugar do Dionésio, né? E aí sim, ele tem que ficar assim. Eu insiro na última, ele empurra o último para frente e coloca ali. Na primeira ele empurrou todo mundo, teoricamente é essa a saída. Eu não consigo abrir um novo com inserir na posição, pois eu preciso da posição existente, né? Compilando, executando, e vamos dar uma olhadinha aqui. A gente conseguiu ficar Zezinho e Dionésio lá no final. Perfeito, ele inseriu nas posições. Vamos ver uma exception acontecendo, né? Vamos jogar aqui uma exceção. Então, vamos ver ele tentar inserir numa posição para dar ruim, né? Vamos ver aqui o que acontece. Vou tentar inserir esse cara na posição 7. Então, estou tentando inserir ele na posição 8.
A posição 8 é uma posição existente. A gente tem um array de 10 posições. De 0 a 9 é a penúltima posição. Teoricamente, funcionaria. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer no ato da execução da tentativa de inserir na posição 8. Ele gerou aqui um argumento exception, posição inválida. Por quê? Porque eu não tenho acesso a essa posição, porque ela está vazia. Eu só posso inserir em posições que têm elementos, né? Para a gente poder movimentar. É essa a ideia. Então, aqui, acabou de bater esse probleminha aí bacana, ó. Pum! Posição inválida. Perfeito. A gente está inserindo. Se você tentar com uma posição negativa, por exemplo, antes dos limites do array, compilou, rodou, posição inválida. Se você tentar inserir no início, só que com a lista vazia, né? A gente acabou de criar o curso, não tem ninguém. Vou tentar inserir na primeira posição. Compilou, executou. Não pode porque a lista de aluno está vazia, então eu não posso especificar uma posição que não exista um elemento para poder mudar ele de lugar. Então, tem essa característica. Acho que estava aqui, deixar esse cara aqui comentado, que a gente sabe que vai dar pau e a gente não pode, né? Fazer essa brincadeira funcionar errado. Beleza, então o nosso insere numa determinada posição funciona. Então isso é uma coisa muito comum que a gente usa, né? A gente pode querer inserir direto o elemento no final da nossa lista, ou a gente pode querer colocar ele em uma posição específica para a gente classificar ele de alguma forma. Legal, a gente já está conseguindo fazer essas trocas. Então a gente já está gerenciando isso muito bem. E tem mais uma inserção que eu acho que essa inserção ela acaba sendo uma inserção bem interessante, que é inserir no começo, né? Então eu posso querer inserir no começo de uma listagem, né? Como que eu vou inserir no começo? Bom, inserir no final é supimpa, facinho, tranquilo. Inserir em uma determinada posição não é lá as mil maravilhas, já começa a ficar mais difícil porque eu tenho que abrir uma lacuna, né? Então eu tenho que, na posição que eu tenho, todo mundo tem que ir para frente, uma posição. Só que eu não posso começar esse vai para cá, porque quando eu fizer isso eu perco o elemento que está na frente. Eu tenho que pegar do último e puxando, né? Então o último eu coloco para cá, penúltimo eu coloco no lugar do último, o antepenúltimo no lugar do penúltimo, e assim abro uma vaga onde eu quero inserir, coloco lá o elemento, a gente segue essa lógica. E essa lógica funciona muito bem. A grande dor de cabeça que a gente teria nesse exato momento é o insere no começo. O insere no começo ele tem vários problemas, né? E assim, eu só posso inserir no começo se a minha lista não estiver vazia, né? Porque se ela estiver vazia vai dar problema. Mas não é simplesmente isso, né? Porque se a minha lista estiver vazia e eu mandar inserir no começo, o que eu faço, né? Porque se a gente for seguir o esquema posicional, a gente vai ter dor de cabeça, né? Porque inserir no começo parece ser fácil. Quando a lista é vazia, a gente vai lá e insere o novo. Mas quando ela é cheia, é um inserir na posição 0. Opa, então peraí, eu acho que eu acabei de responder, né? Se eu fizer aqui um public void adiciona no começo. Ou no início. No início, né? Começo. Tem cedilha, fica esquisito. No início. Adiciona no início. Aí eu falo comigo mesmo, é normal, né? Todo mundo sabe. Aluno, aluno. Vamos inserir esse aluno daqui. Agora, olha só. Vamos raciocinar. Se o total de alunos... Então, aqui, ó. Se o total de alunos for igual a 0, eu estou com uma lista vazia. E aí, lista vazia dá problema se eu tentar usar posição, né? Eu não posso usar posição com lista vazia. Se total de alunos igual a 0, eu vou chamar o adiciona no final, passando o aluno como parâmetro. Se não,
eu vou chamar o adiciona na posição, passando a posição 0 e o aluno como parâmetro. Faz sentido? Eu vou deixar aqui só uns espacinhos para ver melhor. Faz sentido isso daqui? Pensa comigo, ó. Eu não tenho ninguém. Minha lista está vazia. Lista vazia, eu chamo adiciona no final. Porque o adiciona no final, ele vai adicionar no final da lista, que é o começo da lista. Se não, se ela já tem algum elemento, eu vou adicionar na posição 0. Se tudo correr bem, funcionará. Então, eu posso fazer um adiciona no início, mesmo com uma lista cheia. E aí, eu preciso fazer tratamento de erro aqui? Não, não preciso. Por quê? Porque o adiciona no final faz e o adiciona na posição faz. Ambos fazem as validações, né? Então, já estão validando tudo. Para mim, está tranquilo. Então, vamos começar essa brincadeira. Vamos testar esse adiciona no início. O adiciona no início, eu deixei ele de propósito, por último, né? Apesar de ser no início, eu deixei ele por último, porque eu precisava dos dois, só por conta disso daqui. Porque se a minha lista tiver vazia, eu adiciono no final. Se tiver elemento, eu adiciono na posição 0. Aí eu já tenho tudo solucionado aqui. Perfeito, vamos testar esse cara daqui. Compilou. Vamos lá no curso, vou jogar aqui um adiciona no início. Então, eu vou pegar com a lista vazia. Aqui, nesse momento, nossa lista estava vazia. E aí eu vou chegar lá e falar, curso 1, ponto, adiciona no início. E aí eu vou mandar adicionar no início o new aluno Miguelito. Vou adicionar o Miguelito no início. Vamos ver aí o que acontece, se vai mudar esse esquema nosso. Então, eu compilei. Não tem erro de sintaxe. Rodei. E ele pegou e adicionou o Miguelito lá no início. Ó. Bonitinho. Ele adicionou o Miguelito lá no começo. Não teve problema nenhum. Adicionou lá no começo sem problema nenhum. E se eu mudar essa posição daqui? Se eu tirar esse adiciona no início daqui e levar ele para qualquer outro lugar, vou passear com ele aqui no meio da nossa listagem para a gente ver. Agora, por exemplo, se eu colocar depois aqui do Dionésio, né? Vou colocar aqui, ó. Como resposta, aqui a gente teria que ter o Miguelito. Ele teria que estar aqui no início, né? Essa é a verdade. Então, vamos ver se isso aqui funciona. Então, quando a gente chamar a adição do Dionésio, ele vai listar lá no final, né? Só tem um print depois. Então, é só o último print que a gente precisa ver. E olha lá, a gente adicionou o Miguelito no início. Aí você fala, ah, ele não está no início. Sim, ele não está no início. Por que ele não está no início? Porque o Luizinho foi inserido no início aqui, na posição 0. Por conta disso. Ele foi inserido na posição 0, então quer dizer que o Miguelito estava e foi empurrado para frente. Então, beleza, tá funcionando. Porque se não tivesse certo, ele não teria empurrado o Miguelito para frente. Então, tá tudo tranquilo, funcionou. Então, adiciona no início, adiciona em uma posição, adiciona no final. A gente já fez todas as possibilidades de você adicionar um elemento. Isso daí ficou bem interessante. A gente consegue agora adicionar um elemento na nossa lista em qualquer lugar. Não importa se no início dela ou no final dela. Então, tanto no início como no final a gente adiciona. E em qualquer uma das posições intermediárias ocupadas a gente também consegue. A gente consegue fazer vários e vários testes testando, adicionando novos alunos ao curso. E ele não vai chegar com erros, né? Na verdade, qualquer tipo de erro que possa ser gerado, a gente já está tratando. Então, a gente já está fazendo várias tratativas, né? Então, mesmo nesse caso daqui, não tendo nenhuma tratativa direta, a gente tem as tratativas indiretas. E a gente tem bastante teste, né? Esse aqui fez 4, o outro acho que fez 2. Então, a gente está testando bastante coisa. Bem legal para fazer isso daqui. E o interessante, ninguém se perguntou por que a gente não adicionou mais um no total de alunos. Bom, porque o adiciona ele já faz isso, né? O adiciona na posição e o adiciona no final. Por isso que a gente não precisou se preocupar aqui em adicionar mais um.
lá dentro dos métodos já vai acontecer isso daí, vai ficar tranquilo. Então, bacana, a gente já fez as inserções. O que mais eu preciso para fazer isso aqui funcionar direito? Bom, eu já consigo inserir no começo, já consigo inserir no final, já consigo inserir no meio. Inserir tá ok. Eu já sei qual que é o tamanho da minha lista. Sim, a gente já sabe qual que é o tamanho da lista. Então, o tamanho já está aqui. Tá ok. Eu já converto ela para string, então eu tenho uma forma de listar ela, sim. Já consigo converter ela numa forma de lista também. Ok, isso daqui. Bom, a gente tem mais alguns passos. E aí a gente tem alguns passos que podem ser mais complicados e trabalhosos, mas a gente vai implementar. A gente precisa pensar em remoção, e aí vem, a gente pode remover do final, remover de uma posição ou remover do início. A gente pode remover de qualquer uma das posições. Então, acho que isso daí é muito importante. A gente pode pegar o elemento, porque a gente não está pegando, né? A gente está inserindo, a gente pensou em remover, mas a gente não pensou em pegar o elemento, né? Pegar o elemento a gente não fez. Eu acho que pegar o elemento de uma determinada posição, acho que é legal. É um próximo passo interessante. Acho que é mais fácil fazer esse. Remove, pega numa posição. Eu posso também verificar, removido as três, adiciona três, remove três, pega, já tem tamanho. Verificar se existe um elemento dentro dessa lista, né? Eu acho que é legal, a gente pode verificar se já existe um elemento dentro da nossa lista, para ver se contém, né? Então, só para listar aqui, só para não perder o que a gente precisa, né? Então, remove, início, posição e fim. Ficou estranho, mas é isso. Eu pode deixar que eu vou entender. Eu tenho que pegar um elemento e eu tenho que verificar se contém um determinado elemento. Acho que são os métodos que, na minha cabeça, são os que faltam, né? Os básicos. Remove, final, remove no início. Depois tem um que a gente pode tentar fazer, mas é um remove um pouco mais difícil. Mas dá para a gente fazer sim, acho que fica legal. Acho que esses daqui, por enquanto, estão bem bacanas para a gente lidar. Vamos ver agora, então, aqui o pega. Pega, eu acho que é fácil de fazer, é rápido, não tem dor de cabeça. Eu acho que esse daqui é bem esquematizadinho para fazer. A gente tem que fazer aqui algumas validações, eu acho que a gente já está repetindo, né? Então, olha lá, a gente tem para verificar se o aluno é nulo, se chegou se a lista está cheia, ou adiciona no final. Então, acho que são algumas. Isso aí no adiciona no final, já são dois testes. Depois a gente tem esses testes repetidos, mas tem teste de posição, lista vazia. Eu acho que está ficando meio bagunçado isso daqui. Eu vou colocar esses testes separados para ficar mais organizado. Eu acho que vai ficar melhor fazer isso daí. Eu vou colocar dessa vez, porque comumente eu nunca escrevo depois do toString, eu vou fazer isso daqui dessa vez, né? Vamos colocar lá um private void, eu acho que não precisa ser diferente, e a gente vai fazer o primeiro teste aqui. Esse cara daqui, ele vai ocorrer o teste de lista cheia, né? Então, lista cheia. Eu não preciso passar parâmetro nenhum, isso aqui é mais que suficiente, resolveu. Tá aí. Teste de lista cheia. A gente verifica se a lista está cheia. Então, vamos substituir esse cara. Então, aqui, lista cheia. Aqui a gente tem lista cheia. A lista está cheia também. Já vai substituir, porque a gente vai usar isso aqui mais vezes. Tem que verificar, né, se a gente
tiver qualquer coisa para fazer, está chamando mais uma vez, já estou transformando em método. Agora, aluno não pode ser nulo. Então, acho que aqui é um outro teste legal. A gente tem ele repetido, né, tanto em cima como embaixo. Beleza? Vamos fazer, então, esse cara lá no final. Private void. E aí não precisa retornar nada, porque se der uma exceção, estoura, né? É só isso daí que eu quero que aconteça. Agora, o que foi o teste? O teste foi de... Eita, esqueci. Do aluno. Então, bora lá ver o teste do aluno, né? Beleza, a gente tem um teste aqui para o aluno. Esse teste eu preciso passar o valor, né? Então, eu preciso passar aqui um valor. Isso, nu. Só que aí eu vou passar aqui um aluno. Só para ficar tudo bonitinho. Então, a gente vai testar um isNu, passando o aluno como parâmetro ali. Então, é o segundo teste. Então, lista cheia. Vou testar aqui o isNu e eu vou passar o aluno. Aí, ó, que legal. Então, verifica o seu aluno. Já é nulo, né? Então, isso daqui, vou repetir. Então, vamos repetir aqui em cima. Nulo, tá aqui. Beleza. Tá aí, para teste do aluno. Agora, a gente tem um teste de posição. Eu tenho que passar a posição também. Então, vai ser o mesmo esqueminha aqui, eu vou passar a posição. Private, void, posição válida, int posição. Ficou legal, ó. E aí ele vai validar a posição. Perfeito. Então, valida a posição com uma determinada posição. Vamos trocar, então, esse cara daqui. A gente não precisa mais da declaração de inteiro. Valida a posição. Vai testar se a posição está ok. A gente não chama ali o valida a posição, não é preciso. E agora, lista vazia, né? Então, a gente tem aqui o lista vazia. Private void, lista vazia. Beleza, a gente testa agora se a lista é vazia. Perfeito, acho que vai ficar bem legal. Então, diminuiu, né, a quantidade de coisas que a gente está fazendo, né? Lista vazia, posição válida, isNu, lista cheia, aí depois ele faz. Então ficou uma leitura um pouco mais tranquila, né? Por que disso daí? Porque a gente vai ter que usar isso daí para frente, então é importante a gente saber. Quando eu falo, por exemplo, para pegar um elemento, eu falo para pegar um elemento em uma determinada posição. Vou usar, né, para verificar se minha lista não está vazia. Se ela estiver vazia, eu não posso pegar o elemento, porque não tem elemento. E também eu posso validar a posição, porque tem que ser dentro de uma faixa de valores. Então, public void pega. Acho que pega, a gente vai usar pega. E aí a gente vai precisar aqui de um int posição. Então, pega o elemento nessa posição. Só que ele não vai retornar void para mim, né? O pega, ele tem que me retornar alguma coisa, ele tem que retornar algo palpável. É um inteiro que vai dizer a posição que está o elemento? Não, porque a posição que está o elemento eu estou passando aqui. Eu já estou passando o valor que eu quero. Então, esse cara aqui tem que me devolver o elemento. É uma lista de aluno, né? Então, aluno, tem que devolver um aluno. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, né? A minha lista está vazia. Se ela estiver vazia, eu tentar pegar alguma coisa, vai dar ruim. Então, vai dar ruim de qualquer jeito. Mas eu preciso testar se a minha lista está vazia? Não, eu não preciso testar se minha lista está vazia. Porque se minha lista estiver vazia,
e eu tentar pegar na posição 0, o que vai acontecer? Ele vai reclamar que a posição 0 é uma posição inválida. Será que a informação que posição inválida vai ser suficientemente boa? Eu acho que você vai gerar um trabalho para o usuário descobrir se a posição é válida ou não, ele vai ter que conferir os elementos. Por isso, eu acho que testar se lista vazia é uma boa. Eu acho que é legal testar esse lista vazia primeiro. Porque se a lista estiver vazia, ele já vai jogar uma exception lá. Ó, você não pode tentar pegar porque a lista está vazia. Se a lista não estiver vazia, aí eu vou validar a posição. Valida. Acho que é posição válida, né? Acho que é posição válida. Eu vou verificar se a posição é válida. Se ele estiver dentro de uma das posições válidas, beleza, passou por aqui. Se isso daqui é verdade, então, se a lista não está vazia, se a posição é válida, então a gente pode fazer agora a devolutiva do elemento. Como que eu vou devolver um elemento em uma determinada posição? Return alunos na posição, direto, né? Vou mandar devolver. É um array e a gente acessa a posição dele diretamente. E aí, olha só que legal, o meu pega algum elemento em uma posição. Bem tranquilo também. A gente fez 2 validações. Eu acho que essa validação de lista vazia é bacana. E depois, para validar a posição, né? Se a posição é válida, ele passou por isso aqui e beleza. Já resolve para a gente. Então, a gente acabou de matar esse cara daqui. Então, isso daqui já resolveu. Perfeito. A gente pode verificar, por exemplo, remover do final. Eu acho que remover do final ou remover do início tem que puxar para cá. Do meio também vai ter que puxar. Vamos fazer um remove do final primeiro, que eu acho que o remove do final acaba sendo mais fácil. Então a gente vai fazer aí um remove e ele vai remover do final, né, do array, né? Então remove do final, na minha cabeça vai ficar mais fácil de fazer. Vamos tentar implementar isso daí, né? Quando eu tento remover do final, então vamos imaginar que a gente tenha valores, né? E aí eu tento remover um elemento do final, o que que eu tenho? Vamos pensar. Bom, se eu tenho lá uma lista de tamanho 10 e eu tenho 5 elementos preenchidos, então ele tem de 0 a 4. Se eu for remover do final, eu tenho que pegar não o total de elementos, é o total menos 1, e eu tenho que remover. E aí eu deconto, vai dar tudo certo. Eu só tenho problema com a lista vazia, né? Lista vazia eu não posso, então remover com lista vazia dá ruim. Então vamos fazer aqui um public void remove, e aí, vamos colocar já, remove do final. E aí aqui a gente já está mandando remover direto, né? Não estou especificando posição nenhuma. Então, o remove do final, ele vai ter problema. Eu não posso remover se minha lista estiver vazia. Então, a gente vai testar aqui, lista vazia. Então, se a lista estiver vazia, eu não posso remover. Por quê? Porque não tem elementos para serem removidos. Perfeito. Isso daqui é um teste válido. Se ela tiver um elemento, ou 10 elementos, ou 5 elementos, se ela tiver cheia, ou tiver meiada, né, tiver mais ou menos preenchida, faz diferença? Não faz, né? A gente tem que simplesmente sair e remover esse cara daqui e acabou. Eu acho que essa é a grande sacada do remove, né? O remove no final, ele tem essa característica muito bacana. Eu vou mandar remover e eu só preciso testar se minha lista está vazia. Porque se a lista estiver vazia, não tem elementos para remover. Mas, se tiver elementos, eu vou pegar da posição menos 1. E aí eu vou decrementar. É isso? É isso, é simples assim. Só que eu ainda vou fazer, ainda vou falar mais. Qual que é a última posição preenchida do nosso array? Vamos ver aqui, né? Nosso desenho. A nossa posição última preenchida aqui, eu não tenho. Eu tenho a próxima posição que eu vou usar, que é o total de alunos. Pô, eu estou falando que é o total de alunos menos 1. Por que eu não decremento o total de alunos?
e atribuo null para essa posição. Eu acho que é mais fácil, né, fazer desse jeito. Então, vamos fazer isso daí. Aqui no remove do final, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o total de alunos, menos, porque eu estou apagando, então, decontando, menos. E aí, agora, eu vou falar que o alunos na posição total de alunos é igual a null. Estou atribuindo nulo para ela. Ou seja, estou apagando a referência existente naquela posição. Acredito que somente isso daqui resolva. Acho que isso daqui resolve bem. Testar, né? A gente tem que testar. Eu não testei o pega também, né? Vamos testar o pega e o remove do final. Então, vamos fazer os testes, né? Então, vamos ver agora. A gente tem aqui no final, só para... Vou executar para a gente ver a lista, como é que tá, né? Então, ó. Ctrl Shift C. Beleza, vamos ver aqui. Então, depois dessa impressão, a gente tem algo assim, né? Tá aqui. A gente tem essa listagem daqui. É isso que nós temos. É essa a ordem, né? E aí, o que acontece? Essa ordem nossa daqui, ela tem algumas características que são interessantes que a gente pode lidar. A gente sabe que posição está a cada um. Então, por exemplo, esse cara aqui é o 0, esse cara aqui é o 1, esse cara aqui é o 2, esse cara aqui é o 3, 4, 5, 6 e 7. Então, dentro desses valores, eu posso utilizar o pega qualquer um deles, e a gente vai ver. Vamos, por exemplo, pegar aqui o quem está na posição 6. Então, eu vou mandar imprimir isso daqui, né? System.out.println pega na posição 6. E aí, vou concatenar agora, ó, meus cursos, né? O curso 1, ponto, pega na posição 6. É isso daí que a gente vai fazer. Vou deixar aqui espaçado só para ver aí que é um 6 e tem parênteses, né? Isso daqui deve de retornar a impressão do Joséverson. Então, vamos ver aqui, compilando, executando, Joséverson. Perfeito. Saiu o que realmente eu achava que iria sair. Legal, funcionou. E se eu falar para pegar na posição 0? É o Luizinho. Então, compilou, rodou, Luizinho. Beleza. Se eu pedir para pegar na posição 7, então pega quem está lá na posição 7. É o Dionésio que ele tem que sair. Dionésio, tá lá. E se eu tentar pegar, por exemplo, na posição 8? Compilou, executou, argumento legal exception, né? Ilegal argumento exception, posição inválida, porque é uma posição fora dos limites. Se eu tentar um valor negativo, né? Então, menos 1. Qualquer valor negativo, né? Compilando, posição inválida. Perfeito. Legal, então a gente conseguiu pegar um elemento em uma determinada posição. Sim, vou deixar aqui o 6, vamos experimentar. Então a gente conseguiu fazer isso. Agora eu quero ver se eu consigo remover um elemento do final. No caso, a gente vai remover ali o Dionésio. Então eu vou falar aqui, ó, C1 ponto, remove do final, abre e fecha, e aí depois a gente vai mandar imprimir essa listagem de novo. Essa listagem não pode mais exibir o Dionésio. É isso daí que vai acontecer. Não pode exibir ele. Então, compilou, rodou, e olha lá, ele sumiu do final. Ele não está lá. Se você executar esse cara daqui, remove do final, 2 vezes, compilou, rodou, ele tirou também o Joséverson. Então, quer dizer que se eu executar isso daqui várias vezes, ele limpa a minha lista? Exato.
Eu quero apagar todos. Posso fazer? Posso. Eu posso fazer aqui um for, né? Então, for int i começando em 0 e menor. E aí, menor do que eu? O que eu tenho de tamanho? Então, C1 ponto tamanho. E aí, agora eu quero fazer o remove. E após isso aí, eu quero fazer a impressão. O que será que a gente vai ter de impressão agora com esse laço daqui, ó? Rodou, executou, e aí ele foi... Pô, mas ele ainda mostrou alguém? Não, ele não mostrou. Isso aqui foram as saídas, né? Então, vou colocar até uma impressão diferente para a gente ver, né? Não deveria. Nossa, mas ele ainda está imprimindo 3 alunos? Pô, não gostei disso, não. Tem algum problema aí. Caraca, ele... Como assim? 3? E aí tem um detalhe que todo mundo esquece. O tamanho é dinâmico. E aí você está subindo, descendo o tamanho, subindo, descendo o tamanho. Aí dá ruim, porque você está mexendo no tamanho da lista. Então, quando você faz aqui menor que o tamanho da tua lista, já era, vai dar ruim isso daqui. Isso daqui não dá para executar dessa forma. Para quem não entendeu o que está acontecendo, eu vou fazer uma impressão. Então, eu vou fazer uma impressão para a gente ver aqui as remoções. Então, um system.out.print ln, eu vou imprimir aqui. I. E o I. E vou imprimir aqui o tamanho. Tamanho. Aí você fala assim, beleza, vamos ver o que está acontecendo então. Compilou, executou, e olha ali o que está acontecendo. O teu for está indo de 1 até 6, perfeito? De 1 até 5, opa, era para ir até 6. De 2 até 4, sobraram 3 elementos, porque você deveria ter ido até esse cara daqui, mas ele está mudando em todo momento. Então, isso daí é o que está zoando. Você está incrementando de um lado, então, de um lado você está começando a subir e do outro você está diminuindo. Eles se encontram no meio, exatamente a metade dos elementos que foram apagados. Eu tinha 6, ele apagou metade. Tem como resolver isso? Claro que tem. Você declara aqui, sei lá, uma variável int final. Final não pode, né? Porque é palavra reservada. Tamanho. C1 ponto tamanho. Tá aí. Agora, olha só que legal. Se você imprimir aqui somente o tamanho, você vai ver que o tamanho agora vai ficar fixo, né? E aí, compilou, executou, e aí no final ele não tem ninguém. Ele foi fazendo tudo fixo lá. É a única coisa que vai dar ruim, porque a gente está lidando com um tamanho, só que a gente está incrementando de um lado, né? Então não dá certo. Aqui o ideal seria você fazer um decontador, né? Aí funcionaria, o seu decontador funciona. Mas tudo bem, tudo tranquilo, a gente começa a brincar aqui e dá certo. Então, só lembrando, esse é o único detalhe que a gente tem que ter aí na hora de tentar limpar a nossa lista de alunos. A gente conseguiu fazer, então, uma remoção. A gente fez, cadê? Tá aqui. A gente fez aqui um pega, a gente consegue pegar numa determinada posição e a gente consegue remover do final. E aí a gente viu que o laço crescendo, ele decontando, realmente cai na metade, faz parte do processo. Mas aqui a remoção do final é muito tranquila, né? A gente vai lá, deconta a quantidade e coloca naquela posição um valor nulo. Pronto, ela está prontinha para receber um novo elemento. Diga, Luquinha.
O 8 é inválido porque é nulo, sim, exatamente por conta disso. Não, professor, foi mal. Eu levantei a mão. Aqui, ó, quando eu tentei apagar o 8 aqui, aqui nessa lista, você tem 8 elementos, mas ele vai do 0 ao 7. 8, então, é o elemento que está aqui como, né, nulo. Então, o 8, na verdade, aqui, ele é nulo, né? E aí aqui você tem o 9. Aí esse 9 aqui também, ele é nulo. São os dois que ainda estão vazios para completar lá o nosso limite de 10 elementos que a gente colocou, né? Mas diferente de uma posição negativa, ele realmente existe no array, né? Ele existe, mas ele não está Diferente, preenchido. né? E o problema é que você está lidando com remove. O remove, ele precisa remover alguma coisa preenchida. Então, pensa que é como se o teu array estivesse mudando de tamanho. A gente determinou um limite, ele vai até o limite, né? Mas ele não muda de tamanho, na verdade. Ele está fixo. Então, mesmo sendo uma posição, não existe elementos ali. Você pode, então, desconsiderar a existência. Ou tratar como se realmente não existisse nada ali. Que é o nulo, né? Ele está vazio. E aí, qualquer valor que você tentar menor, negativo ou maior que 10 é uma posição inválida. Porque esse nulo não serve para a gente. Só serve até o valor que a gente preencheu. Então, aonde a gente tem valores preenchidos, está tudo ok. É essa a grande ideia. E lembre-se sempre, a gente sempre tem que deixar os nossos dados juntinhos. Não podemos deixar lacunas. Por quê? Porque a gente tem que tentar agrupar tudo em um canto só para a gente lidar com ele. Porque se tiver um buraco, a gente não consegue pular. Então, eu não consigo, por exemplo, né? Isso daqui é legal, ó, imaginando aqui, ao invés do guinho, né? Vamos ver que aqui eu coloquei um null. Se eu fosse imaginar a contagem, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. Se eu mandar listar esses caras todos, ele vai listar certo, porque ele pula. Mas se eu fizer alguma coisa lidando com posição que nem a gente fez, ele vai do 0 até o 6, menor que 7. São 7 elementos. E aí ele vai limpar isso daqui e esse último vai ficar perdido. E aí dá problema. Então a gente vai ter esse problema daí se a gente deixar algum dos valores nulos ficarem no meio do nosso conjunto de dados. A gente não pode deixar nulos no meio. Então, sempre tem que pensar que os dados têm que ficar juntinhos, né? E de preferência no começo. Porque se você agrupa tudo no começo, é melhor. Há uma questão aí de lógica de utilização disso, porque a gente faz uma lógica sequencial incremental do início para o final, então por isso no começo é melhor. Você pode fazer associação de otimização de discos, por exemplo, de HD. Você tem lá aqueles comandos de desfragmentação. A desfragmentação, ela faz o que? Ela organiza os teus arquivos, colocando tudo na parte inicial do disco. Por quê? Porque o acesso fica mais rápido do que ele ter que chegar até o final, né? Então, tem essas características que são similares. É essa a ideia, juntar sempre no começo daqui, para a gente lidar. Ficou faltando, então, para a gente concluir essa lista, a gente já fez aqui no final. Faltou o contém. O contém, ele precisa de algumas artimanhas. E faltou fazer na posição. Então, no início e na posição. A gente vai fazer, então, remover do início, remover da posição, e remover do início e o contém. O contém, ele é o que dá um pouquinho, o remover da posição ele dá trabalho, é um pouco mais trabalhoso, e depois o contém também é um pouco trabalhoso, porque a gente vai precisar fazer algumas implementações para verificar se um elemento existe, ela não está pronta. A gente precisa alterar e vai alterar algumas classes, mas é tranquilo, é 2 palitinhos para resolver, bem fácil. Mas é isso daí, a gente está fazendo uma lista. E a nossa lista, ela tá fazendo mágica acontecer aqui, tá tudo bonito, tá funcionando legal, porque ela tá se transformando numa camada de abstração muito importante. E assim, obviamente, eu não preciso inserir, criar todos esses métodos quando eu coloco um array, somente aqueles que eu preciso. Por exemplo, adicione e remove. Não importa da onde, né? Quando a gente lida com array, dificilmente a gente vai falar, né? Ah, preciso colocar na posição 5. Preciso. Não vamos. Isso aqui é por conta de lista. Mas normalmente a gente implementa. Então faz uma ideia do quão trabalhoso é usar array como um atributo.
Sim, é trabalhoso para dedéu. Né? É bem trabalhoso mesmo, ele dá trabalho. Por quê? Porque todo o esquema de validação a gente precisa implementar. E isso daí é cansativo, é chato, é maçante, mas é uma necessidade para a gente garantir que não tenhamos erros. E no nosso caso, a gente, se falar qualquer coisa, a gente não tem erro, a gente tem exceção. A gente tem possibilidade de, de tratar isso daí, né? Fazer uma tratativa sobre o que a gente está montando. Diferente de lidar com erro. O erro não tem o que fazer. O erro acabou. A gente está gerando exceções e a gente está manipulando, validando, criando a nossa regra de negócio em cima das nossas validações. Viu que já ficou mais tranquilo, né? No final, fizemos 4 validações. Essas 4 validações estão respondendo, por enquanto, de uma forma exemplar tudo que a gente precisa. Não tem nenhuma, né, tratativa diferente aqui que vai dar dor de cabeça por enquanto. Para a gente está tudo beleza, isso daqui está funcional. Eu já imagino algumas coisas, por exemplo, a gente sempre usa esses dois juntos, por exemplo, né? Na verdade, esses dois juntos, né? A gente sempre usará esses dois juntos. Beleza. Posso juntar os dois em um tratamento único? Pode. Deve? Não. É sério, você pode juntar, mas você não deve juntar. Posso fazer tudo junto? Você pode até chamar tudo de uma vez, criar um método para chamar tudo isso aqui, só para ficar mais organizado, né? Mas mesmo assim, toma cuidado, porque são tratativas diferentes, né? Cada uma tem uma condição de avaliação diferenciada. Não pode esquecer disso daí. Não esquecendo disso, tá tudo certo. E aí fica tranquilo. Mas, diga, Valério. Tipo assim, você quer dizer, no método, você não pode colocar tudo que você tem que fazer nele. Você tem que, ainda que ele seja um método para fazer alguma coisa, ele tem que na verdade, assim, existe uma regra de programação, na verdade é uma boa prática, que ela fala o seguinte, né? Que cada método deve de ser responsável somente por aquilo que ele é responsável. Ele não deve ter mais de uma responsabilidade. É o princípio do simple responsibility, da responsabilidade simples, né? Ele só deve ter a responsabilidade de fazer uma única coisa. É isso. Ele não deve ter mais de uma responsabilidade. Se a responsabilidade dele é verificar se a lista está cheia, ele só vai verificar se a lista está cheia. Se a responsabilidade dele é verificar se a lista está vazia, é só verificar a lista vazia. Se o valor é nulo, é só isso que ele vai fazer. Então, é uma tratativa muito interessante do que a gente lida com programação. É o princípio como que é? Da responsabilidade única, né? Da responsabilidade simples. Você não deve fazer um método fazer mais de uma coisa. Ele deve ser, né, autossuficiente. Se você seguir isso daí à risca, né, que é acho que isso daí está dentro do Solid, se eu não estou enganado, se você seguir à risca essas metodologias, você acaba criando uma programação funcional. É bem nessa pegada mesmo. Então, não precisa ser tão a ferro e fogo, mas a gente está deixando a responsabilidade de um método ser simples. Ele só é responsável por fazer isso e nada mais. Parece que a gente escreve demais, mas quando você lê o código acaba ficando com uma simplicidade maior, né? Então, por exemplo, olhando aqui, remove do final. Qual que é a única coisa que a gente precisa se preocupar? Se a lista está vazia. Agora, eu quero pegar um elemento. Qual que é a única coisa que a gente precisa se preocupar? Se a lista está vazia. Eu quero agora adicionar no final. Eu preciso verificar se o valor que eu estou tentando inserir no final, se ele não é nulo, e se a lista está cheia. Se a lista estiver cheia, eu não posso inserir no final, porque não tem mais caselas, espacinhos disponíveis. Então, a gente acaba tendo uma leitura mais facilitada do nosso código e mais organizada. É essa a ideia do princípio, né? De ter uma responsabilidade simples para cada método, né? É isso daí.